A nova lei de licitações promete fazer aí uma mudança radical na maneira como são feitas as contratações do governo, tanto federal quanto estadual e dos municípios. A gente vai conversar agora então sobre toda essa pauta da semana e também sobre a reforma da Previdência com o deputado Gustavo Frutti, que está aqui comigo, que é do PDT do Paraná, e também com o deputado Coronel Tadeu, que é do PSL de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. Deputado, o senhor estava até agora, até recentemente, como prefeito de Curitiba, né? E a gente estava conversando sobre o impacto dessa mudança na lei de licitações. Sua expectativa de votação dessa matéria? Bom dia, Carolina. Bom dia, Coronel Tadeu, o Lincoln. Uma alegria retornar depois de 8 anos à Câmara. É fato, depois de passar por uma experiência na Prefeitura, um dos temas chaves que precisa ser modificado é com relação à legislação de licitação. Nós saímos de um período sem controle, que deu margem a muito questionamento e desvio de recursos, mas para um período a pretexto de prevenir desvio de um excesso de controle preventivo, o que faz com que se burocratize extremamente determinados projetos, principalmente investimentos de obras públicas que demandam projetos demorados, e essa demora, mesmo num processo inflacionário baixo, gera um gasto a mais, e normalmente esse tempo de demora, de elaboração, início de execução e de pagamento gera também uma precificação para quem participa do processo licitatório. E não são muitas empresas no Brasil específicas para trabalhar em determinados projetos. Desde uma pequena obra ou um investimento através de um pregão, até os grandes investimentos, como no caso de mobilidade, que exigem projetos extremamente bem elaborados. Então é necessário enfrentar modificações, evidentemente mantendo todo tipo de controle, toda a transparência, mas sempre que possível, de maneira preventiva, para que os ajustes que venham a ser feitos no decorrer do projeto não encareçam e não demorem mais na sua execução. Deputado Coronel Tadeu, é necessário mudar essa lei de licitações atual do Brasil? A gente já teve algumas flexibilizações, né, com regime diferenciado na época dos grandes eventos. Qual a avaliação que o senhor faz desse projeto? Bom dia, Carolina. Bom dia, deputado Gustavo. O deputado Gustavo Frutti foi chefe do Executivo há alguns anos e ele sentiu na carne como é a nossa lei de licitações. Ela realmente carece de mudanças. Há que se endurecer a fiscalização sobre essas licitações e não permitir as fraudes, os cartéis. E provavelmente os que mais sentem na ponta da linha são os governadores e os prefeitos que toda hora precisam fazer suas licitações e acabam sofrendo com as ações do Ministério Público, Tribunal de Contas. Sou favorável a essas mudanças. Em relação ao projeto que regulamenta o lobby, que também está em discussão há algum tempo aqui no Brasil, né? Às vezes a gente tem um certo preconceito com essa palavra. O que significa regulamentar o lobby? Transparência. Dar transparência, legitimar o que já é feito. Nós vimos há pouco o presidente da Câmara, numa palestra na Fundação Getúlio Vargas, falando que boa parte do que aconteceu ao longo do tempo no Brasil com o orçamento se deve ao lobby de determinadas corporações. É evidente que isso tudo é discutível, mas na democracia a sociedade se organiza. E no Brasil, cada vez mais, as pessoas estão participando diretamente do processo decisório, através de diferentes grupos de pressão. Então nós temos que dar transparência, legitimidade a isso, ter uma atenção para quem não tem capacidade de organização, mas boa parte da pauta do Congresso Nacional e muito da pressão do Executivo se deve a setores organizados da sociedade. É assim no mundo. E muitos países avançaram na regulamentação do lobby para dar clareza para aquelas pessoas poderem trabalhar também na defesa de interesses, muitas vezes questionáveis, mas legítimos, como é o interesse da defesa da educação, como nós vemos o interesse legítimo na defesa da pauta da segurança, como nós vemos na defesa legítima do interesse dos prefeitos em ter recurso para investimento local. Transparência é o melhor remédio para quebrar esta ideia de que toda manifestação na vida pública e no Congresso se deve a desvio de conduta. Nós vivemos esse processo de corrupção, tanta denúncia, e nós temos que separar o que é legítimo e o que é desvio de conduta. Deputado Coronel Tadeu, está maduro esse projeto para votar? E eu queria também comentar já um pouco a pauta das mulheres. Sem dúvida, o processo do lobby nos Estados Unidos, o lobby ele é permitido. E aqui, como bem falou o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, nós temos parte do orçamento que foi penhorado por diversos lobbies. E esses lobbies que aconteceram na Câmara dos Deputados nos últimos anos, nas últimas gestões, foram feitos atrás das cortinas, nos bastidores. A transparência realmente é o melhor caminho para que a gente possa ter um orçamento destinado a determinados interesses, mas não
interesses de poucos, e sim interesses da sociedade. Essa pauta também deve passar fácil dentro da Câmara. Projeto da pauta feminina, esse que dá prioridade na conquista de creches para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse tem o meu apoio integral. É necessário realmente você diferenciar algumas situações. Nós sabemos que a violência urbana hoje, a violência familiar também, ela é bastante alta, e você priorizar essas pessoas é fundamental hoje para o avanço até da educação. O senhor também concorda, deputado? Favorável, e esta é um registro da experiência de ter passado pela Prefeitura de Curitiba. Antes de qualquer mudança da lei, a equipe da educação criou um projeto chamado Equidade. Muitas crianças deixam de ir para a escola, e a questão é saber qual a razão disso. Esse projeto estabeleceu uma busca ativa, são quase 150 mil crianças na rede municipal e mais de 1.000, principalmente por razões de falta de convívio familiar, problemas familiares, não frequentavam a escola e muitas vítimas de violência. Então o poder público garante essas vagas, é um fator de inclusão, de transformação, e agora esta lei ela vai acabar regulamentando o que é uma realidade hoje em muitas cidades brasileiras. Prioridade principalmente para quem precisa e, no caso, mulheres, mães e crianças vítimas de violência. Vamos falar agora da reforma da Previdência, só se fala nesse assunto. Expectativa para a chegada amanhã desse projeto que trata dos militares. Deve acontecer mesmo amanhã? Deve ter algum atraso, deputado? Eu acredito que não. Aliás, ouvi rumores que poderia até chegar hoje ainda na Câmara dos Deputados. Mas o prazo que foi dado e amanhã nós vamos respeitar. É bom que os nossos ouvintes entendam que estão se tratando de dois tipos de militares. Os militares federais e os militares estaduais, que são os policiais militares e os bombeiros militares. São atividades completamente diferentes, existe um ritmo completamente diferente para uma categoria e outra, e eu acredito que isso possa ser muito bem separado durante as discussões. Por que o senhor diz isso? Tem uma das categorias que precisa mais de reforma do que a outra? Eu acredito que, se ficasse da forma que está, seria muito bom para ambas as categorias. Eu só ouço rumores, obviamente não tem nada oficial, mas há uma possibilidade de extensão para 35 anos para essas carreiras militares. E eu fico observando como é que um policial com 60, 65 anos de idade poderia trabalhar na rua, fazendo policiamento ostensivo, correndo atrás de marginais com 20, 25 anos de idade. Tem algumas categorias onde o vigor físico não aceita a extensão da idade. E eu acredito que a categoria dos policiais militares e dos bombeiros militares se enquadra muito bem nesse quesito. O fator físico realmente limita o trabalho. Deputado Gustavo Frutti, o senhor concorda com essa análise que o deputado traz aqui? Sua expectativa em relação a essa tramitação, e também vamos tentar explicar por que é importante esperar a chegada dessa reforma dos militares para poder analisar o conjunto das reformas. É fato, são carreiras diferentes, realidades diferentes, e aí é uma questão importante pela leitura política. 2 pontos. O primeiro, que o tema da Previdência vai ser o tema da espinha dorsal, da agenda, gostando ou não, do Congresso, principalmente no primeiro semestre, e do governo. Segundo ponto, esta é a questão da organização da sociedade e entender as diferenças. Esse será um dos embates que vai se estabelecer na reforma da Previdência. Uma das razões do projeto da reforma que já está na Câmara não ter começado a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça é porque houve também um pedido, seja de parlamentares e partidos do governo ou da oposição, para que se aguardasse o projeto de reforma dos militares, para que não haja a ideia para a sociedade de que se está tratando um tratamento de privilegiar um setor em detrimento de outro setor. Então todos, de alguma maneira, vão contribuir ou vão passar por essa reforma, mas nós temos que entender que há carreiras, há realidades diferentes que foram sendo construídas no país ao longo de décadas, e isso não se resolve só na transição. É um momento de mudança, em alguns casos até de ruptura. 2 perguntinhas para a gente encerrar. Primeiro, prazo. O deputado Francisquini, presidente da CCJ, tem falado aí numa possibilidade de análise da constitucionalidade até o dia 3 de abril, se vocês acham que esse prazo é factível. E uma outra pergunta sobre BPC, aquele benefício para idosos, deficientes de baixa renda. Ontem o presidente Rodrigo Maia defendeu que não haja essa mudança que consta hoje do pedido de reforma. A questão do prazo dado pelo presidente da CCJ é razoável. Eu espero que se cumpra, mas se trabalharmos bem realmente, acredito que até o início de abril
a missão estará cumprida dentro da CCJ. Sobre o BPC, é bom se pensar um pouquinho mais, né? É interessante se antecipar para os 60 anos metade do salário mínimo e acredito até que o povo deverá aceitar. A minha questionamento, eu não tenho ainda a opinião 100% formada, é se é justo. Deputado Gustavo Fruit? O prazo está dentro do regimento, salvo aquelas mudanças da Câmara e dos movimentos, pode ter uma alteração, mas está dentro da realidade e o governo tem, eu acho, a gordura e o cacife político para conseguir a maioria nesse momento. E do BPC, a gente defende mudança. A Previdência, ela tem um apelo econômico, um apelo fiscal, mas tem um caráter social imenso no Brasil de muita desigualdade. E nós estamos falando em meio salário mínimo para pessoas idosas que estão fora do mercado de trabalho. Esse valor tem que ser, de alguma maneira, absorvido também no orçamento e nós estamos entre os partidos e parlamentares que defendem que haja uma mudança com relação a esse benefício de prestação continuada para os idosos. Deputado Gustavo Fruit, deputado Coronel Tadeu, eu agradeço a presença de vocês aqui. A gente volta ao estúdio com o Lincoln.